Sabe que a gente ali no escritório, a gente tem 90% da nossa venda é por embalde, assim, historicamente, 90%. A gente embalde vende muito, daí a gente tem muito por indicação de cliente atual, faz muito upsell, né? Tipo o Cirrus e Silva Lopes troca muita figurinha, a gente trabalha bastante essas bases em conjuntos. E daí eu tava conversando com... Não sei se tu conhece o Pedro Rosso, da Docket. Cara, é um case gigante, fantástico, né? É uma legal tech enorme no Brasil, assim. E eles trabalham tipo, com um mercado muito específico de análise, de machine learning e computação visual com AI para análise de documento para departamento jurídico. Só que tu pensa, puta, isso é muito específico, né, cara? Mas o cara tá estourando, assim. Tá gigantesco, assim. E daí ele comentou um negócio... Eu tava falando isso, cara... Puta, a gente está tentando criar o canal de outbound, né, desenvolver, melhorar, assim. E daí ele comentou, cara, a gente usa um perfil, né, de que não é bem um SDR, mas é um hunter. E daí isso que eu queria perguntar para ti, assim, tem diferença ou no final é mais ou menos a mesma coisa? As nomenclaturas são SDR e o Sales Development Rep. O que é esse cara? Ele pega a levantada de mão do marketing e ele vai fazer o que a gente chama de SAL, Sales Accepted Lead. Ou seja, ele vai entender se esse cara tem probabilidade de compra, quem é o vendedor ideal para vender, o que é ideal para vender. Essa é a função do SDR. Sim. Mas ele vem do marketing, então vem do marketing, vem passivo. Vem de canal inbound. Quando a gente fala de outbound, quando a gente fala de canais ativos, eles seriam o que a gente chama de BDR, seria o Business Development Rep. Por quê? Porque ele precisa entender um pouquinho mais do negócio do cara antes de ligar. O que a gente tenta fazer? Encurtar os processos para ele entender. Então, por exemplo, por isso que quando você usa lá na Exact, tem um resumo de quem é a empresa por inteligência artificial de atrás. A empresa é isso aqui, ele consegue buscar o decisor é esse, o e-mail dele está aqui, começa um processo. Por quê? Porque quanto mais eu encurtar essa distância, mais volumetria eu consigo fazer, que é fundamental para o BDR. O cara que é BDR, ele tem que ter uma volumetria mínima pelo simples fato de que a tua ligação, ela basicamente engaja 20% mais ou menos. Tá? Essa é a métrica, 10 a 20%. Ou seja, se o teu cara fizer 10 tentativas por dia, ele vai engajar 1 a 2 pessoas para começar a falar com essa pessoa. No final de uma semana, ele fez um agendamento. Sim. E não vai funcionar. Então, por exemplo, nas bases, a gente levantou bases estatísticas da Exact. A média mínima de ligação para empresas diferentes é 50 por dia. Sim. Mínima. Senão nem entra no jogo. A gente está falando de estatística, eu não estou falando de guru, não estou falando... Eu peguei dezenas de milhares de clientes, como a gente tem, e analisei o que estava acontecendo. Isso mesmo para B2B High Touch? Qualquer tipo de negócio. B2B High Touch, a única diferença é que não vão ser empresas únicas. Quando o teu mercado é muito pequeno, talvez ele recicle um pouco mais. Então, tu vai fazer 50 tentativas para pelo menos 20 empresas únicas. Entendi. Entendeu? Tu só vai mudar a composição dessas tentativas. Mas a volumetria é fundamental. Esse é o ponto. E eu gosto muito de falar que para você ganhar escala, o que é hoje muito importante? Que você tenha muitos touches assíncronos. Ou seja, o que é assíncrono? E-mail, WhatsApp. Não é igual a gente está fazendo aqui, que um tem a resposta imediata do outro. Sim. Esses touches assíncronos hoje, eles são muito personalizados. E a personalização, ela, primeiro, muito erro. Segundo, mapeamento errado. E o terceiro, muito tempo despendido para escrever as coisas. Então, o que a gente faz? O que é a grande diferença, por exemplo, dos clientes da Exact? Eles criam clusters. Então, o que é isso? Cara, o cara já tem um escritório de advocacia ou de contabilidade, ele paga X, ele está insatisfeito, ele é um cara que é do simples, ele é um cara que é... Enfim, características dele. Isso é um cluster. Quando eu for comunicar com ele, eu não falo sobre como se ele não tivesse o escritório. Sim. Eu falo sobre as coisas que ele precisa. Vou mandar uma proposta. Não simplesmente mandar proposta. Eu entendi, a objeção dele é financeira nesse momento. Sim. Eu vou fazer um cálculo de payback durante a proposta para ele. Então, assim, o que você ganha, por exemplo, com insegurança jurídica que você tem hoje, que você vai, qual é o teu passivo que tu deixa de ter? Quanto que tu pode ganhar numa negociação de um earn-out se tu tiver um cara que já é experiente? Em média, você multiplica tanto a possibilidade de múltiplos do teu... Sim. Enfim, eu vou trabalhar um discurso coerente com o que ele está falando comigo.